Olá a todos, bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E no vídeo de hoje vou tentar responder a uma pergunta, até eu próprio faço, mas não sei responder, ninguém me sabe responder, que é: e o Palmeiras tem Mundial? Vamos ver um vídeo do Polémicas Vazias, o jornalista Bruno Formiga. Eu gosto muito das opiniões dele. Este foi um vídeo que me já mandaram há algum tempo e vou ver os argumentos dele. Portanto, meus amigos, vamos ao vídeo. Meu amigo, é bobagem. Vamos lá. Atendendo a muitos pedidos no YouTube, nós vamos falar hoje sobre o Palmeiras tem Mundial? E aí, pessoal do canal Portuga Reacts, beleza? Me diz aí, já tiveram aquela vontade de ver um jogo de Champions? Ah, quem nunca, né? E Copa do Mundo? Pô, super legal. Mas vocês ainda ficam meio inseguros na hora de ir para o aeroporto e passar na imigração? Não precisa ter medo não, aprendendo um pouquinho de inglês já dá para resolver o seu problema e é para isso que eu vim aqui te ajudar. Na nossa escola Thunder English, você consegue aprender inglês de uma maneira fácil, tranquila, com aulas que são significativas para você, que tem a ver com o seu dia a dia. Quer fazer uma aula experimental, sem compromisso? Clica no link, usa o cupom PortugaReacts, vocês vão ganhar um descontinho de 10%, tá bom? E não esquece, vem marcar sua primeira aula, não tem matrícula, segundo semestre começando agora, ó, vamos atrás do seu sonho, vamos assistir esse jogo de Champions. 1951, um ano depois da Copa do Mundo no Brasil. E qual a ideia da CBD? A então Confederação Brasileira de Desporto, hoje mais conhecida como CBF. Eles tinham a ideia de organizar um campeonato interclubes com as melhores equipes do mundo para fazer uma espécie de Copa do Mundo de clubes. E aproveitando que o Brasil, um ano antes, tinha sido sede do Mundial. A CBD tinha o aval da FIFA, tanto que para a organização daquela competição, denominada de Copa Rio Internacional, vinha gente, ou teve participação de gente muito importante dentro da FIFA. O torneio ocorreu entre junho e julho de 1951. E o Otorino... Ok, mas terá sido tipo o mês inteiro? Quantas equipas é que foram? Isso é isso que eu gostava de saber. Barazzi, um italiano que era secretário-geral da FIFA e vice-presidente da entidade, ajudou na organização do evento. Vale lembrar que a Copa Rio Internacional tinha um... Ou seja, estavam membros da FIFA envolvidos. Nome oficial, Torneio Internacional de Clubes Campeões. Esse era o nome oficial da competição, que acabou chamada de Copa Rio porque era patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que a imprensa brasileira e a imprensa internacional... As poucas vezes que eu ouvi sobre o assunto, foi uma vez ou outra nos Donos da Bola, e o Neto a dizer que 51 só tem cachaça, não é? Que é cachaça? Que o Palmeiras já tem 51. Essa é muito boa, essa é muito boa. Mas pronto, vou continuar a ouvir os argumentos. Mas nunca ouvi, para falar a sério, nunca ouvi nem a favor nem contra de ter ou não ter Mundial. Nacional, as duas acabaram chamando o torneio de maneiras diferentes, né? No Brasil, por exemplo, muita gente tratava o torneio como Torneio Mundial de Clubes. E tinha gente na Europa que chamava Torneio Mundial dos Campeões. A ideia original, como a gente já disse, era fazer uma réplica da Copa do Mundo, só que com clubes. Ou seja, a competição deveria ter 16... O que vai existir em 2025. 6 participantes, mas percebeu-se que a logística ia ser complicada demais e acabou limitando a 8 participantes. E qual era o critério dos participantes? 2 equipes brasileiras, dos 2 principais estados na época do futebol, ou seja, Rio e São Paulo, Portugal, pelos laços, enfim, coloniais que o Brasil já teve com Portugal, e aí você tinha o restante dos participantes de acordo com a classificação na Copa do Mundo de 50. E esses participantes seriam Uruguai, Espanha, Inglaterra, Itália, Suécia. Os possíveis representantes desses países, na sondagem, acabaram declinando do convite. E aí passou-se para o plano B, que era pegar os outros participantes bem colocados na Copa do Mundo de 50. E aí os países ficaram os seguintes: Áustria, França e Iugoslávia. E assim fechou-se as duas chaves. A Iugoslávia tinha equipas fortes. O Partizan e o Bola Vermelha sempre foram... Aliás, os jugoslavos, para quem não sabe, eu vou dizer isto outra vez aqui, eram considerados os brasileiros da Europa. Eles jogavam bem futebol. Não ganharam muita coisa, acho que ganharam um europeu, se não me engano. A Jugoslávia acho que ganhou um europeu. Tanto que se nota nos sérvios e nos croatas, eles são bons de bola. Os sérvios e os croatas sempre foram bons de bola. Pronto, depois a Jugoslávia acabou por se separar, não é?
acho que está à vista de todos, a quantidade de bons jogadores, croatas principalmente, é gigante. A Copa Rio. O grupo 1 ficou Estrela Vermelha, Nice, Palmeiras e Juventus. Todos sediados em São Paulo, jogando no Pacaembu. E todos campeões nacionais ou campeões de Copas nacionais. O detalhe aí é que o convidado italiano deveria ser o Milan, que acabou preferindo jogar um outro torneio internacional só com clubes europeus. E aí a Juventus, que era campeã da temporada anterior, acabou vindo no lugar do Milan. O outro grupo ficou Áustria Viena, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal e o Vasco. Todo mundo jogando no Rio, no Maracanã. Os anos 50 do Sporting foram muito bons. Eles tinham uma equipa que tinha uma frente de ataque com 5 jogadores que era conhecido como os 5 violinos. Eles eram bons de bola nos anos 50, mas só nos anos 50. Vou lembrar para alguns que, à época, em 1951, não existia a Liga dos Campeões. Toda a gente sabe a história do Benfica. A Copa da Europa. Também não existia a Libertadores. O Palmeiras fez essa campanha aqui, e aí você tá vendo. Ok, deixa eu ver. Ok, bons resultados. Bem, levou foi 4-0 da Juventus. Mas a Juventus sempre foi forte, desde sempre. Fase, tem a semifinal e tem a final contra a Juventus. E o Palmeiras que não vi a semifinal. Do... Ok, na semifinal ganharam ao Vasco. Aí foi a 2 mãos. Passado. E tem a final contra a Juventus. E o Palmeiras também foi o campeão do torneio. À época, tratado como mundial. O campeonato nasceu com esse objetivo, mas muita coisa pelo caminho acabou tirando um pouquinho o tamanho daquela conquista. A FIFA sempre chancelou os seus próprios eventos e sempre quis valorizar tudo. É como existe uma questão com o Benfica, que, se não me engano, o Benfica também nos anos 50 ganhou uma espécie de campeonato mundial tipo este, que era a Taça Latina. Nós não consideramos mundial em Portugal isso. Nós não consideramos. Aliás, nós não... Mesmo a Taça Intercontinental nós não consideramos mundial. Cá na Europa. Para nós é pá. Mas para nós, mesmo quando o Porto foi lá, nós temos relatos de jogadores que os jogadores europeus não queriam saber. O Diego, na altura, o Diego que acabou a carreira no Flamengo, na altura jogava no Porto e ele ficou surpreendido porque é que os jogadores, mesmo os jogadores portugueses de baixo nível, não queriam saber neste caso, do que vocês chamam Mundial. O que é triste. Mas sim, tivemos essa questão da Taça Latina. Para nós foi um torneio, pronto, nós jogamos contra grandes equipas e ganhamos. É só isso. Tudo que era seu. Você quer ver um exemplo? Você sabia que o Uruguai joga no seu escudo com 4 estrelas? Aí você se pergunta, mas poxa, o Uruguai não só tem 2 Copas? Até 1930 você não tinha Copa do Mundo. Por causa dos primeiros Jogos Olímpicos eram considerados o Mundial. Certo? O que você tinha eram os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos é que reuniam as melhores seleções, é que era o então grande torneio de futebol do planeta. E o Uruguai venceu por 2 vezes. Só que depois vem a FIFA e cria o seu próprio produto. E acaba rompendo com o Comitê Olímpico Internacional, dizendo que a partir de agora, o torneio mais importante era o dela. Por uma questão comercial e de marca, a FIFA ignorou os 2 títulos da Celeste Olímpica e zerou tudo. E a FIFA, que só permite as estrelas de conquistas, acaba fazendo vista grossa e deixando o Uruguai jogar com as 4 estrelas. Não vejo nenhum problema nisso. Nem sempre o que a FIFA diz se escreve, porque muitas vezes o interesse é político e comercial, não meramente esportivo. O Interclubes era chancelado tanto pela UEFA quanto pela Conmebol. E quando os campeões começaram a surgir, eles eram tratados como campeões mundiais. Eis que alguns jornais começaram a questionar, mas como assim é um mundial se não tem representante de outros continentes, a não ser a América do Sul? É exatamente por isso, porque cá na Europa, principalmente, não se considera a Taça Intercontinental Mundial. Sul e Europa. Essa polêmica acabou chegando na FIFA e a FIFA falou, pera lá, isso aí não é um mundial, não sou eu que organizo e não tem o caráter de ter todos os continentes juntos. Então a FIFA, por isso, também por uma questão política, para não ficar mal com as outras confederações e outras federações, preferiu tirar o pé e passou a dizer que o Interclubes não era mais um título mundial e nem um título oficial. Todos os clubes brasileiros consideram o Interclubes mundial e vários clubes europeus também. Só
para lembrar que durante esse processo, várias vezes a FIFA tentou fazer acordos com a UEFA e com a Conmebol para oficializar o Mundial, para tentar colocar clubes de outros continentes. Mas aí nem a UEFA nem a Conmebol cediam. O resumo dessa ópera é, muitas vezes importa mais a sensação e o que a maioria considera do que necessariamente o que a FIFA chancela. Mas aí entra um outro ponto, a questão do título do Palmeiras, que muito tempo depois correu-se atrás da chancela da FIFA. Quase veio. Quando eu digo quase, é porque chegou a ser oficializado, depois voltou, depois foi de novo, mas o fato é que hoje o título do Palmeiras tá meio que num limbo. Mas ele tá no mesmo lugar, por exemplo, dos títulos intercontinentais. Se você considera São Paulo, Grêmio, Flamengo campeão intercontinental, você tem a obrigação de achar o Palmeiras também campeão intercontinental. E se você considera o intercontinental um título mundial, o Palmeiras também. Ou seja, se formos considerar que todos os títulos antes do Mundial de Clubes, que depois foi criado pela FIFA, foram considerados mundiais, não é? Que teoricamente não são, porque era uma equipa da América do Sul contra uma equipa da Europa, e os outros, ninguém estava representado, portanto como é que podia ser mundial? E neste caso, sendo assim, tem que se considerar o Palmeiras campeão mundial exatamente por causa disso. E então, se formos mesmo rigorosos, campeões mundiais, só o Corinthians, o Internacional e o São Paulo, sendo assim, não é? Se formos mesmo rigorosos, não é? Em que ano é que começou o Mundial de Clubes? Vou aqui ver num instante. Ou seja, pelo que eu tive aqui a ver, se formos totalmente rigorosos, só o Corinthians, Internacional e São Paulo têm campeonatos do mundo. Mas ninguém tem. O Grêmio não tem, o Palmeiras não tem, o Flamengo não tem, o Santos não tem, se formos por esta lógica, né? Mas já que foi tudo considerado para trás, neste caso, a Taça Intercontinental foi considerada mundial, não é? Tem que considerar este torneio como mundial também. Basicamente é o que eu estou a entender daqui. Então basicamente o Palmeiras tem mundial, sendo assim. Que confusão. Também por causa de uns documentos que eu vou mostrar aqui. Um processo que começou lá atrás, em 2002, com o Palmeiras buscando provar, primeiro para a CBF e depois para a FIFA, que o que ele tinha ganho lá atrás foi sim um título mundial. Documento 1, assinado pelo Urs Linse, então secretário-geral da FIFA. Esse documento é datado de março de 2007. E olha o que o documento diz. Após minuciosa pesquisa, temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a sua proposta e aceita a Copa Rio como a primeira Copa do Mundo de clubes. Documento 2 é um documento assinado pelo Ricardo Teixeira, enviado 20 dias depois para o então presidente Afonso Della Mônica. Um cumprimento à Sociedade Esportiva Palmeiras, na pessoa do ilustre presidente, pela conquista da importante competição que intitula o Palmeiras como Basicamente, essa brincadeira do Palmeiras não tem mundial não faz sentido nenhum, porque o Palmeiras realmente tem mundial. E isto porque eles estão a mostrar documentos, não é? Certo? Primeiro campeão da Copa do Mundo de clubes. Aliás, foi o primeiro, sendo assim. Engrandece o futebol brasileiro. Até aqui, estava claro, a FIFA reconhecia o Palmeiras como campeão mundial. O documento 3 é um documento assinado pelo Jerome Valk, que depois assumiu no lugar do Urs Linse, cargo de, então, secretário-geral da FIFA. Ele envia esse documento ao então ministro do esporte, o Aldo Rebelo. E o documento é datado de abril de 2013 e diz o seguinte: por meio deste, gostaríamos de confirmar oficialmente campeonato mencionado, a Copa Rio, como a primeira Copa do Mundo de clubes já realizada. Tá muito claro. Documento 4 é a ata de reunião do Comitê Executivo da FIFA, datada de junho de 2014, ou seja, ali no período da Copa do Mundo. Entre as decisões tomadas pelo comitê está um item, que tá aqui o item: concordância com o pedido da CBF para reconhecer o torneio entre clubes europeus e sul-americanos vencido pelo Palmeiras em 1951, a Copa Rio, como o primeiro campeonato mundial de clubes. Isso tudo está documentado, não sou eu que estou dizendo. Mas detalhe, a FIFA não chegou a entregar nenhum certificado e não chegou a entregar nenhum troféu para o Palmeiras. Mas o Blatter chegou a abrir aspas e falar o seguinte, aspas pro Blatter aqui: o Palmeiras, naquela época, foi o campeão do mundo dos clubes. Naquela época, anos 50, eles foram os campeões. Vamos dar um certificado para todos os campeões. Agora temos um campeão a cada ano. Só que o Blatter
não cumpriu essa promessa. A FIFA acabou com essa tentativa de oficializar o título do Palmeiras, recebendo outros pedidos. E aí, formalmente, Fluminense e Corinthians acabaram pleiteando conquistas mundiais. O Fluminense, porque ganhou a Copa Rio de 1952, e o Corinthians, que ganhou a chamada Pequena Taça do Mundo, que era um torneio disputado à época na Venezuela. Opa, com licença. Importante falar sobre a Copa Rio de 1952. Ao contrário de 51, a de 52 não contou com o suporte comprovado da FIFA. E por quê? Porque o regulamento da Copa Rio inicialmente dizia que a competição deveria ser de 2 em 2 anos. Só que por conta do aniversário de 50 anos do Fluminense, o clube acabou convencendo a CBD a antecipar para 52. Só que sem o apoio ou o suporte comprovado da FIFA, vários convidados de peso deixaram de vir. Então a competição perdeu um pouco de relevância. E isso foi sentido pelos jornais, pela imprensa. Então há uma diferença entre o título de 52 e o título de 51. E detalhe, está no regulamento da Copa Rio e a gente consegue ver aí. Fica muito claro em 51. Era sim um campeonato de caráter mundial. Mas aí, amigão, a FIFA viu que abriu a porteira e que gerou um problema. Recuou da decisão. Pois, aí é que está, porque senão vinha a Taça Latina, como eu já referi, e outros tantos torneios que se foram fazendo. O que parecia que ia ser oficializado, acabou não sendo mais. O que a FIFA fez foi reconhecer a Copa Rio, no final das contas, como um torneio intercontinental. E aí criou-se essa frase, né? O Palmeiras não tem mundial. O Santos ganhou, o Corinthians ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras virou alvo. E é só você olhar os jornais à época, as manchetes todas tratavam o título do Palmeiras como um título mundial. O Palmeiras não podia ter deixado esse sentimento se perder. E aí você se pergunta, poxa, mas é justo considerar o Palmeiras campeão mundial? Porque o Palmeiras não ganhou a Libertadores à época, o Palmeiras não teve uma questão classificatória para ir para lá. Ora bolas, a Copa do Mundo de 30 também não, foram convites. E aí você não considera o Uruguai campeão do mundo? Até hoje no Mundial oficial da FIFA, sempre tem um convidado, que é o representante do país sede. Se esse time for campeão do mundo, você por acaso vai deixar de considerar... Aliás, já aconteceu na Europa, no Europeu, uma equipa que não estava qualificada. Ou seja, no Europeu de 92, a Jugoslávia estava qualificada, só que depois, entretanto, começou a guerra da Jugoslávia. A Jugoslávia começou-se a partir em vários países, Croácia, a Eslovénia, Sérvia, por aí fora. E, no seu lugar, entrou a Dinamarca. Peter Schmeichel, Michael Laudrup. Aliás, acho que o Laudrup nem jogou. E eles que estavam de férias, eles voltaram basicamente para treino e foram para a Euro, né? Para a Euro 92 e ganharam. Portanto, essa ainda foi pior, porque é que nem foi o país convidado, foi a Suécia, porque era a organizadora do torneio na altura, mas ganhou uma equipa substituta, o que é ainda mais incrível. Portanto, essas coisas podem acontecer. Mundial? Claro que não. Mas enfim, o Palmeiras tem um Intercontinental. E se você considera o Intercontinental mundial, o Palmeiras é campeão mundial. Ok, então eles consideraram... Está uma confusão do caraças. Está mesmo uma grande confusão. Então, basicamente, eles consideraram que era uma taça intercontinental. Pronto. Então, se todos consideram a taça intercontinental ou a Copa Intercontinental como um mundial, portanto, o torneio de 51 tem que ser considerado um mundial. Pronto, é isso. É porque ele está aqui a dizer. Então, basicamente, o Palmeiras tem opiniões que você não tem o direito de ter. E aí eu já ouvi muita gente depreciar a conquista do Corinthians em 2000. E o Corinthians, vale lembrar, é o primeiro campeão mundial da FIFA. É verdade que o Corinthians entrou como convidado. Mas porque, é assim, eu lembro-me bem desse torneio. Aparecia no maravilhoso Championship Manager 2000-2001. E as imagens, muitas das imagens do jogo era da marcação dos penaltis do Corinthians com o Vasco, e imagens do Vasco a jogar contra o Manchester United, do Corinthians a jogar contra o Manchester, contra o Real Madrid. Pronto, e sendo assim, foi o primeiro torneio, né, mundial com times de todas as partes do mundo que existiu, e sendo assim é campeão mundial. Tenho muitos São Paulinos, e principalmente um amigo São Paulino que diz como é que pode, né, ter sido campeão contra o Vasco. Eu ri muito em relação a isso. Mas pronto, são aquelas provocaçõezinhas normais dos rivais. É totalmente normal.
verdade que o Corinthians entrou como convidado, mas eu já expliquei, até hoje nos mundiais tem o tal convidado. É verdade que, pela lógica, o convidado deveria ser o Palmeiras, mas aí por um acordo político, o Palmeiras pulou o mundial para o ano seguinte e o Corinthians, que era o campeão brasileiro em 99, acabou sendo o convidado e acabou ganhando. Você pode ter ali vários problemas na formação daquele mundial, mas você não pode negar que ele era um mundial, porque foi o primeiro assinado pela FIFA. Ia ter equipes de todos os continentes. Outro ponto é, mas os europeus não davam valor. O Manchester veio pro Rio pra brincar, o Real Madrid não estava nem aí. É uma meia verdade. A história de que os europeus não dão valor, isso era desculpa pra muitos rivais durante muito tempo. Então isso é meio conversa fiada. Era mundial e o Corinthians ganhou, ponto. Lembrando, como sempre, toda sexta-feira no YouTube, 11 da manhã, polêmica. O que aconteceu ali no Mundial de 2000, não é isso. Na maior parte dos intercontinentais é verdade, sim. E existem vários relatos que não é que eles não quisessem ganhar, pá, não temos muita vontade de ir para o Japão e não sei o quê, e fazer uma viagem daquelas para jogar uma competição que nem interessa muito. Mas quando havia jogo. E o mesmo vale ali para o Mundial, o Manchester United e o Real Madrid, eles jogaram com o melhor que tinham. Pelo que eu vi das imagens, estavam os melhores jogadores a jogar. Agora, não podemos desmerecer o valor tanto do Vasco como do Corinthians, que chegaram à final, porque chegaram à final merecidamente. Acho eu. Eu tenho que rever esses jogos. Mas eu vou procurar esses jogos e vou revê-los. Pá, não me choca nada. Duas equipas brasileiras, naquela altura, muito mais, ainda por cima naquela altura, tanto que a equipa com o Vasco como que a equipa com o Corinthians, ainda mais a jogarem em casa, num ambiente que conhecem, é normal que ganhem. Isso não me choca. Pá, não me choca. Não acho que eles foram com o Real Madrid e com o Manchester United foram para esse torneio para vir de férias, que eu acho que não. Eu espero que não. É assim, meus amigos. Está visto o vídeo? Um bocado longo, mas temos que entender bem a história. Espero que tenhas gostado. Deixa um like se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito e até à próxima. Tchau.